Parece que a mídia brasileira e o nosso atual governo, eles descobriram que os voos com deportados que chegam aqui no Brasil, as pessoas vêm algemadas há pelo menos 8 anos. Olha só, mas parece que o problema só acontece agora. Só que você sabe muito bem por que virou um problema. G1, avião da FAB, chega a Manaus para transportar deportados dos Estados Unidos para Belo Horizonte. O voo saiu dos Estados Unidos e apresentou problemas técnicos. O que o G1 não vai te contar é que alguns passageiros abriram as portas de emergência do avião em Manaus, que já tinham a parada programada para reabastecimento, e tentaram fugir do avião e do aeroporto. Pois é, aí a história da algema também já começa a ficar complicada. Como é que eles abriram a porta de emergência? Ou seja, não era todo mundo que estava algemado nesse avião. Não satisfeitos em fazer merda lá nos Estados Unidos, fizeram merda por aqui também. Acontece que essas escorregadeiras, esse negócio que eles descem lá numa emergência em um voo, elas foram abertas, e as portas de emergência também foram abertas de maneira manual. Não tem como você abrir uma porta automática num avião. Isso não existe, não é igual o ônibus que você aperta o botão no ônibus e ele abre a porta. No avião isso não acontece. Elas precisam, as escorregadeiras, serem repostas, no caso. E isso, assim, não é uma coisa que vai levar apenas meia hora. Sem elas, o avião não pode decolar. E tá vendo essa saída de emergência aberta aí? Pois é, ninguém no voo poderia sair, nessa escala, no caso, em Manaus para reabastecimento. E ainda mais pela saída de emergência. Pois é, o voo parou para reabastecer e deu tudo isso aí. A solução foi enviar um avião da FAB para levar o pessoal até Confins, aí, claro, patrocinado por você, por mim, cidadão brasileiro. O voo lá dos Estados Unidos é patrocinado pelos impostos dos cidadãos americanos. O pessoal dobrou a aposta, fugiu do Brasil para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, se levaram na tarraqueta e aí tentaram fugir para não sei aonde. Enfim, dobraram a aposta. Já o Metrópolis, deportados dos Estados Unidos, chegaram algemados a Manaus e foram soltos pela PF. Avião que veio dos Estados Unidos passou por manutenção em Manaus e voo final para BH acabou cancelado. Eles chegaram algemados, não houve uma manutenção, porque sem conseguiu entender. Esses voos acontecem com pessoas que cometeram crimes de imigração ilegal, entre outros delitos. Pode ser pequenininho, mas entre outros delitos. Sempre aconteceram, ou quase isso. Eu vou te contar, veja só que coisa, que lá em 2020, durante o governo Bolsonaro e Trump, os voos também eram realizados e ninguém se importava com isso. Tanto que na matéria diz o seguinte: o Brasil não aceitava voos fretados com deportados desde 2006. Ou seja, desde 2006 até 2017, quando foi feito um acordo com o Temer, ficou tudo esses anos aí sem deportar, e ficou... Mas que coisa! A decisão de não aceitar mais o fretamento de aviões vem em 2006, quando, depois de uma CPI que investigou as deportações de brasileiros, o Itamaraty alterou a política do trato de brasileiros no exterior, incluindo aqueles acusados de imigração ilegal, que é um crime, mas enfim. Mas então por que esses voos não aconteceram, especialmente no período do Lula 1, Lula 2, o Dilma 1 e o Dilma 1,5? Simples, porque um diplomata ouvido pela Reuters atribuiu a decisão de não aceitar mais deportações em massa à necessidade de analisar caso a caso. A proposta era dar aos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, mesmo ilegalmente, a possibilidade de reverter a decisão da deportação. Muitas vezes isso acontece quando o cidadão tem filhos norte-americanos, uma estrutura familiar montada e às vezes até um negócio. É isso que você ouviu. É justo, né? Porque não é porque ele cometeu um crime e tal, que ele precisa ser deportado. Não, jamais. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem que qualquer pessoa primeiro é julgada, depois sim condenada. Pode perguntar lá para os golpistas do 8 de janeiro que eles vão te confirmar essa informação. Em reportagens com voos de deportados, era muito comum, por exemplo, no ano de 2020, em plena pandemia, grupo de brasileiros deportados dos Estados Unidos chega a Belo Horizonte. O paraense afirma que muitos passageiros viajaram algemados nas mãos e pés. Portanto, não é nenhuma novidade, mas só agora virou notícia. Agora, que coisa, não? 2021, Raimundo estava reclamando da comida e que ficou algemado 12 horas. Rapaz, para fugir do Brasil ele não reclamou não, né? Mas agora ele tá reclamando. E o Raimundo, coitado do Raimundo. 2021, voo com 83 brasileiros deportados dos Estados Unidos chega a Confins. Pois é, os dados trazidos pelo Poder 360, agora atualizados, entre 2023 e 2024 foram 31 voos com 3.660 pessoas deportadas dos Estados Unidos
pagos tudo com dinheiro, no caso dos americanos. E esse 2025, o primeiro com 100 pessoas, também aconteceu durante o seu governo Biden, no caso. O voo que está dando todo esse fuzuê aconteceu já nessa segunda gestão do Trump, nesses primeiros dias. Uma semana, menos, na verdade, né, de uma semana depois que o Laranjão assumiu, e nem precisa ser muito inteligente para entender por que virou notícia só agora. E também tem aquela, né? Essas pessoas em 5 dias elas não foram pegas, julgadas e deportadas. Essas pessoas já estavam há um tempinho na fila para serem deportadas com toda a certeza. Trump vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa com pessoas que cometem crimes, e só para lembrar, entrar ilegal num país é crime, tá? Se você entrar ilegal no Brasil é crime, mas aqui é casa da mãe Joana, né? Então nem é considerado praticamente um crime. Tem gente que tem dificuldade em entender um negócio simples. Só puxar o histórico do rapaz que morou lá 35 anos nos Estados Unidos e agora levou fumo. Tadinho, né? É uma vítima da sociedade. Eu sugiro você procurar sobre a vida dele e levar para a tua casa, caso você esteja com pena dele. Vou fazer uma previsão do futuro aqui, uma previsão muito difícil. Todo voo que chegar agora dos Estados Unidos com deportados virará notícia. Sim, todo voo que fizer escala em Manaus, e provavelmente vai acontecer diversos voos, vai ter algum ministro mandando tirar as algemas para fazer politicagem. O que também pode causar um negócio seguinte: agora os americanos vão contratar 767, que não precisa fazer escala, aí manda direto para Confins para não ter isso aí. Todo voo do Trump vão mandar com o pessoal algemado, como as notícias já mostram. Alguns jornais até falam, olha, isso já acontecia no Trump, isso já acontecia desde o Temer lá em 2017, e ficou esse tempinho parado aí, em 2006 até 2017, porque o governo brasileiro achou, não, norte-americanos, dê uma segunda chance para os imigrantes ilegais que fazem merda aí. Dê uma segunda chance, ele já tem filhos, ele já tem empresas, eles são pessoas do bem, assim, a gente não quer esse pessoal de volta. Curiosamente, né? Isso, claro, a mídia não está contando para vocês. Gente, porque afinal de contas, por que elas vieram algemadas? Elas foram deportadas, certo? Geralmente, assim, elas não estão muito felizes dentro do avião e podem apresentar riscos à segurança de voo, conforme o próprio documento oficial lá da Justiça Americana. Ou seja, vamos algemar esse pessoal que pode ter risco. Olha o que fizeram quando chegaram no solo: abriram saída de emergência e fizeram a escorregadeira também, e deu toda essa merda. Aí os deportados vão chegar no Brasil e vão ser tratados também como heróis que se livraram dos Estados Unidos. Já estão sendo tratados por boa parte da mídia progressista aí. Eles são os heróis, nossa, como eles sofreram, eles comeram mal, que não sei o quê. Eu fico pensando, fugiu do Brasil, entrou ilegal, fez merda lá, que todos foram julgados, né, segundo as notícias. Não tô entendendo por que eles são heróis. Ah, deve ser porque... você sabe por que eles são considerados heróis aqui no Brasil, né? Bom, tá aí um pouquinho da história dos voos dos deportados, que não é nenhuma novidade de acontecer, só que agora todo voo vai virar notícia e todo voo vai ser aquela coisa: ai meu Deus, eles vieram algemados, eles são pessoas do bem, eles são vítimas da sociedade. Ai. Quem acompanha o Aeroin sabe que eles sempre falaram desses voos aí ao longo dos últimos anos, dos últimos 8 anos, e ninguém reclamava. Bastava o primeiro voo da era Trump chegar, que foram jogados ainda no governo Biden, que foi esse fuzuê, e não se fala em outra coisa quando você pesquisa sobre deportação, especialmente lá no X, beleza?